Embarcámos aqui a 18 de abril de 1968, chegámos a 1 de maio do mesmo ano, claro, e regressámos no dia 3 de julho de 1970. Fomos logo para a zona operacional, que era chamada zona operacional, que era na Mata, em destacamentos na Mata. A minha missão principal era escoltas ao MVL, que era o Movimento de Viaturas, que faziam o abastecimento dos acampamentos. Portanto, era em especial era isso. E depois também tínhamos saídas quando havia desconfianças que havia acampamentos deles. E então íamos fazer umas saídas onde demorávamos 2, 3 dias na mata, a relação de combate, claro. Uma história que realmente um bocadinho triste, vamos lá. Um dia debaixo de fogo, eu trazia, como era de armas pesadas, trazia uma pistola à cintura, que era a Walter. Perdia, a fugir por ali abaixo, perdi a pistola. O capitão, depois de dizer, matámos 2, não sei quem mataram, caíram lá 2, debaixo de fogo, e eles ficam com a pistola, ficam a ganhar com o negócio. Foi a mesma conversa esta. Andámos ali um dia e uma noite à procura da arma. E ele ameaçava-me que se ela não aparecesse, me levantava um alto corpo de delito. Toda a gente sabe, naquele tempo, que era um alto corpo de delito, era um crime de guerra. E pronto, aquilo passou-se, passado um dia e uma noite, eu encontrei a arma no sítio onde disse que a tinha perdido. E ele ainda me castigou no acampamento, mal lá cheguei, a pôr uma noite inteira depois daquilo tudo, uma noite inteira, naquela, chamávamos-lhe o Torreão, que era o posto de vigia, naquele pior, por vezes éramos para lá atacados. Mas pronto, tudo aquilo passou, portanto, histórias assim agradáveis, não tenho assim nenhuma, senão no dia 3 de julho de 1970, quando me meteram no barco para cá. Eu estive na Guiné, fui mobilizado para a guerra colonial como os jovens do meu tempo, a maioria deles. Estive entre 1963, embarquei em 63, em agosto de 63, e regressei em maio de 1965. Passei, como é natural, maus bocados, muitos maus bocados, e hoje recordo e tenho a noção de que a guerra colonial é um caso muito sério, que talvez não seja dada o verdadeiro valor, ou que as pessoas não dão. E numa determinada altura em que estive em Bafatá, numa parte norte da Guiné, era um batalhão que tinha várias companhias por várias localidades, Nova Lamego, Piche, Tumba, até à fronteira da Guiné Francesa. E em determinada altura fomos fazer um reconhecimento numa zona onde ainda não constava que houvesse algum ato de subversão, como lhe era chamado pela tropa portuguesa. E em determinada altura vejo passar uma avioneta do nosso exército a lançar panfletos, e eu sei o que é que virá ali, e vai-me cair perto de mim este documento, que acho que é de uma importância grande, porque isto já foi em 1964, eu tive de 63 a 65, e então este documento tem aqui, é um documento de uma ação psicossocial de tropa, a tentar motivar as pessoas que ainda não estavam ganhas pela parte terrorista, como nós lhe chamávamos, que a tropa tratava bem, porque este amigo que ficou ferido, tinha lepra e era doente e não sei o quê, foi tratado para a tropa, e diz que o amigo Albino Sampa diz que a tropa trata bem, que já não engana mais. Isto era para mentalizar aquele pessoal que não se devia voltar contra a tropa portuguesa.
Eu estive em Angola, portanto, desde de 1 de novembro de 1969 portanto, até ao dia 1 de dezembro do ano 1971. Estive, portanto, em vários sítios de Angola, fui emprestado e mais 8 camaradas, portanto, meus do meu pelotão de morteiros, porque eu era do pelotão de morteiros, e estivemos, portanto, no Quitex, mais concretamente na Fazenda Maria Luísa e na Fazenda Santa Isabel. Portanto, foi uma zona que era muito problemática, da qual eu não tenho muitas saudades, antes pelo contrário nenhumas. Mas pronto, isto sinteticamente foi o que foi. Tenho várias histórias, como é lógico. Encontrávamos negros nas picadas, prendiam-se, portanto, para nós era tudo turras, portanto, eu em determinada altura, portanto, não gostei de malta ia visitar, portanto, lá a prisão e estava lá um negro preso que se tinha encontrado, a picada, como disse, e naquela altura, portanto, eu insurgi-me, eu estava de cabo da guarda e não deixei bater. Ainda tive problemas com isso, isto foi num sábado, nunca mais me esqueço, e comunicaram, portanto, à PIDE, em Carbona, que havia lá um preso e eles apareceram lá e ainda me foram chatear por eu não ter deixado, portanto, bater, que era uma coisa que nós tínhamos na escola. Realmente, quando aprendíamos nessas situações de cabo da guarda, ou de sargento de dia, ou de oficial de dia, portanto, os presos tinham direitos, mas pronto, a coisa passou, não fui muito chateado. Meu namorado estava na tropa, foi mobilizado para ir para Angola, foi de 70 a 72 e nós, claro, com a nossa fé, para pedir ao Senhor do Bom Fim, vínhamos aqui, eu e as minhas amigas, pedir por eles e pedir por os outros que voltassem com vida, que realmente a gente estávamos sempre a ouvir coisas que parte deles ficavam lá. E então a nossa fé, vinhamos aqui aos domingos, trabalhávamos toda a semana, assim, eu trabalhava toda a semana e ao domingo era o bocadinho que tínhamos de sair de casa, era vir aqui ao Senhor do Bom Fim. No ano 70, o meu namorado partiu para o ultramar. Foi uma despedida que eu diria horrível. Nós irmos a Lisboa, despedirmos de uma pessoa que a gente ama, sem saber se a volta a encontrar, não é fácil. Era uma despedida muito, muito difícil. E ver o barco partir, eu estou a vivenciar esses momentos. E então, o que nos regia para andarmos melhor era a nossa fé. Era a fé e neste preciso local ao Senhor do Bom Fim. Então eu vinha, mais 2 amigas, todos os domingos. Eu vi durante 26 meses, de 70 a 72, ao Senhor do Bom Fim rezar pelo meu namorado. Aqui nesta cômoda paramental estavam fotografias dos soldados, que as mães, que as namoradas, que os amigos traziam e que entregavam a uma imagem que estava colocada neste sítio, que era a imagem do Senhor dos Aflitos, e vínhamos pedir por essa aflição em que vivíamos, por não saber o que é que se passava e constantemente a aparecerem, a chegarem telefonemas de um que morreu, no outro que teve um acidente. O nosso coração estava sempre apertadinho. E então nós vínhamos, a nossa primeira paragem era aqui, entrávamos sempre aqui pelo lateral. Esta porta aqui era a que estava sempre aberta, porque aquela ali principal estava fechada, e nós entrávamos por aqui e toda a gente que vinha era aqui que entravam, direito aqui ao Senhor dos Aflitos e depois direito à capela. Onde estava o Senhor do Bom Fim, e onde está, claro, e
e era onde colocávamos a nossa velinha. Trazíamos sempre uma vela para alumiar o Senhor. Na altura não existia aqui o altar, e havia no chão um tabuleiro grande onde nós colocávamos as velas que trazíamos, e aqui fazíamos as nossas orações, ou individual, ou em conjunto umas com as outras. E depois daquela lápide ser colocada onde está o nome dos vários amigos que morreram no ultramar, pertenciam ao Conselho da Chamusca, nós rezávamos também por eles. Eram momentos de recolhimento onde nós nos fortalecíamos para mais uma semana, à espera sempre do correio, à espera dos aerogramas, que na altura haviam, que muita gente não sabe o que era um aerograma, era o correio que vinha de graça, era-nos oferecido pela Cruz Vermelha e que vinha de graça e que nós não tínhamos de pagar os 25 tostões da carta que mandávamos para fora. E assim se passava aquele bocado de domingo e íamos melhores porque vínhamos pedir por eles e pelos outros que lá estavam. Isto aqui eram carreirinhos que estavam, não era como está agora, e eu cheguei a subir desde lá de baixo até aqui acima, de joelhos, a uma promessa que fiz, se o meu namorado viesse com vida, e graças a Deus ele veio com vida, como muitos não vieram. Fui à inspeção, que era a tropa, quando nós tínhamos 19 anos, tínhamos que ir à inspeção. E depois, como não tinha doença nenhuma e estava bom, fui fazer a recruta para o quartel das Caldas da Rainha. Eram 3 meses. Depois, quando acabou a recruta, fui fazer a especialidade a Tavira. Saí das Caldas da Rainha no comboio às 6h30 da manhã, às 6h30 da tarde, assim, eu e mais os outros gajos estávamos a fazer a recruta e chegámos a Tavira às 6h30 da manhã, 12 horas de comboio. E fui para Tavira, fiz lá a especialidade. Eram 3 meses em cada um destes, lá vão 6. Quando acabei a especialidade, regressei cá acima, vim novamente para Tavira, fui dar recruta. Estava na recruta e o senhor capitão Repolho mandou-me chamar no dia 18 de janeiro de 1969. Eu disse-me, olha, vais 10 dias de férias. Eu percebi logo o que é que tinha acontecido. Estava mobilizado para a Guiné. Cheguei a casa, vim para casa, mandou-me para casa 10 dias antes de embarcar. Chegou a casa, eu fui, a minha mãe estava na cama, estava doente. Eu fui dizer, oh mãe, venho gozar 10 dias de férias. E ela largou-se a chorar. Já sei, vais para a África. E fui. Pronto, passamos aqueles dias, fui para a Rocha do Condóbitos, onde embarcámos. Fomos 5 dias até à Guiné. A Guiné era um país paupérrimo, completamente diferente das outras colónias. E fui mobilizado em rendição individual. O que era isso? Eu e mais 11 ou 12 tipos que eu nunca tinha visto, aliás, que eu não conhecia, só nos conhecemos na tropa, fomos mobilizados em rendição individual, ou seja, íamos individualmente, fomos graduados em Forriés, e fomos para a Guiné, para uma zona que se chamava Farim. Farim era uma vilazinha pequena, mas em Farim havia fomos mobilizados e os nossos soldados eram todos negros, eram todos de lá, porque o Spínola tinha feito lá uma coisa interessante, que foi, organizou pelotões de militares negros, não é? Por etnia, porque eles não se entendiam uns com os outros. Os meus eram mandingas, eram muçulmanos, aliás, do reino mandingo, do século XV, aliás, que era um reino importante naquela altura, mas tivemos lá depois, tivemos uma vantagem comparativamente aos soldados brancos,
porque a nossa comissão eram 18 meses e acabou. Os outros soldados brancos gozavam um pouco connosco, porque a gente estava nos soldados negros e tal, e então éramos carinhosos para os soldados negros, como se aquilo fosse andar lá a chateá-los ainda por cima. E, portanto, contactei durante 18 meses, com esses, estavam 11 fulanos. Todos os anos nos encontramos, este ano não encontramos, porque, enfim, a pandemia não permitiu. Contamos as mesmas histórias, contamos os factos, às vezes aparece um objeto, aparece uma coisa qualquer. E, portanto, foi, de certo modo, uma experiência importante, traumatizante em alguns casos, e difícil de, às vezes, contar a pessoas que não estiveram a acompanhar e tinham que estar estas questões. É muito difícil contar. Algumas gostam que a gente conte histórias, enfim, meio manhosas. Outras não percebem nada da nossa conversa e normalmente nós somos muito faladores uns com os outros. Ou seja, contamos às vezes as histórias que lá se passaram 10 vezes e 20 vezes, porque ela nos marcou a nós e a nossa vida. Além de ir para a Guiné e estar no mato e ser atirador, tinha uma espingarda, uma G3, tinha os soldados mandingas. A mim, além dessa coisa, deram-me uma tarefa em certa altura, que foi, deram-me 1 mês e meio para pôr aqueles tipos que eram negros a saber ler e escrever. De preferência, porquê? Porque, portanto, isso permitia que eles passassem a ser soldados de outra maneira e passavam a receber mais 100 escudos, 100 pesos por mês, e eu aprendi mais do que aquilo que ensinei. E, portanto, foi uma experiência de vida muito forte, pronto, não interessa para o caso, que criou em nós, digamos assim, um conhecimento e alguma pena, porque as coisas também esbarrandaram eles, aquilo que depois não se entenderam todos, como é evidente, não se entenderam, e deu o que deu. É claro que a relação dos militares uns com os outros não é pacífica, portanto havia gente de todo o tipo, havia trambiqueiros, havia gente fiável, era preciso, digamos assim, nós encontrarmos os amigos certos e não os amigos de circunstância. E daí que tínhamos todos ficado com algumas marcas. Agora não ficámos tontinhos, não é? Nem estamos agora aqui a dizer assim, foi assim porque foi para onde é que nós fugimos. Os nossos pais não eram ricos, não nos podíamos pagar a fuga. Nós não tínhamos, digamos assim, muita facilidade nisso. E, portanto, aguentámos e acabou e veio, e eles lá estão, nas suas chatices e nas suas desgraças, não se entendem uns com os outros, já mataram alguns presidentes da República e desde que são independentes, exatamente por causa do problema étnico. Fui militar, fui mobilizado para a África entre 70 e 72. Passei por Nacaula, Porto Amélia, Beira, depois apanhei um comboio que demorou 3 dias e 3 noites por Nampula, fui até Nampula fui para a colonização e depois fui para Metangula. Augusto Cardoso, nome português, depois ficou Metangula e agora chama-se Lixinga. Eu sei isto porque estou em contacto com amigos desconhecidos que eu não conheço, mas são jovens dos 17, 18 anos, através do Facebook. Eu mandei já fotografias quando era militar e tive uma CCS que tinha 3 companhias, éramos 4 companhias de 600 homens. Eu tive uma CCS que era a que comandava as 3 companhias operacionais. Apesar de estar em África, não foi uma guerra drástica. Tive uma companhia de CCS para orientar as outras companhias operacionais que estavam no terreno. Essas sim, viviam para fazer operações e morreram, infelizmente, 73 pessoas dentro do meu batalhão. Desses 600, 73 ficaram lá. Inclusive, este meu amigo conterrâneo, o Joaquim Domingos Cabasso Lucas,
morreu para fazer o bem a alguns africanos, que era ir buscar umas canas para fazer palhotas. Ele teve um acidente, saiu ao lado de uma ponte, onde faleceu logo, morreu logo. E pronto, foi uma coisa que me marcou bastante, em dois mesmo. A África foi boa e foi má, pronto. Não era pesadelos, pá. Dificilmente eu dormi, tive muitos meses que dormi com muita dificuldade, mas depois fui melhorando e felizmente hoje tenho uma coisa muito boa. As coisas más que passei em Angola esqueci-as praticamente e ficaram umas coisas boas. Aquele relacionamento com as pessoas que eu lá tive, com as populações que eu tenho, situações tremendamente gratificantes e que foram moldando aos poucos a minha maneira de ser. Fui militar, como quase toda a malta daquele meu tempo, fomos para a guerra colonial, não é? Entrei em 68 para o curso de sargentos milicianos nas Caldas da Rainha e daí saíram, fomos 50. Pediram 50 voluntários para Lamego, como não houve, fui entre esses 50, fui para tirar o curso de operações especiais para Lamego. Estive lá 4 meses em Lamego, as operações especiais chamava-se vulgarmente os Rangers, eram conhecidos os Rangers. Éramos 50 elementos lá, passámos 13 no curso e daí tive cá um mês e tal mais no continente e fui para Angola. Em Angola estive de 69 a 71. Normalmente a primeira parte fila na zona dos Dembos, Namongongo mais propriamente, Beira Baixa, Namongongo, Caenga, Quinguime, pronto, são quartéis lá. Fui naquela zona junto ao Canacassala, que era um grande quartel, a base de terrorista ali da zona de Namongongo, dos Dembos. Depois fui para o leste, estive no leste, numas zonas boas, relativamente boas, onde passei momentos muito bons. Depois regressei a Luanda e voltei novamente a ir para operações, já no fim da comissão, mas acabei por ficar em Quitex, lá numa situação que para mim foi tremendamente gratificante também, que normalmente interrogávamos, eu e o Major, interrogávamos as pessoas que eram capturadas na mata. E então aí tenho histórias tremendas, muito engraçadas, e posso contar uma, só por uma género de introdução. E uma vez nós capturámos lá uma série de miúdos pequeninos, 5 ou 6 miúdos pequenos, e a uma certa altura os miúdos tinham que ir à casa de banho, que iam fazer lá o seu xixi, e então vamos à casa de banho. Na casa de banho havia um espelho, e os miúdos, quando se viram refletidos no espelho, fugiram do espelho. Fugiram do espelho porque nunca se tinham visto refletidos, viveram sempre na mata, nunca se tinham visto refletidos no espelho. Eu depois agarrei neles, voltei com eles à casa de banho, aos espelhos, e eles, muito a medo, fugiam, e depois começaram a olhar para o espelho e começaram a fazer brincadeiras, macaquices. Eu, sinceramente, até vêm as lágrimas aos olhos de uma pessoa. Os miúdos ficaram ali extasiados a olhar a fazer macaquices, a brincar, a rir. Conclusão, nos dias em que estive lá os miúdos, passavam por mim, isto já foi em Quitex, andaram todo o tempo atrás de mim, compravam pacotes de repassados, e foi uma festa. Foi uma experiência engraçadíssima, uma história que eu tenho muitas outras com pessoas que lá encontrei, mas esta foi a que me apeteceu contar agora de repente e que me lembrei.